Os atletas profissionais de futebol são considerados empregados e, portanto, observadas as normas da Lei Pelé, os contratos também são submetidos a todas as regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Dentro de campo, eles batem um bolão. Fora deles, são como qualquer um. Pagam contas, têm planejamento financeiro, declaram rendimentos, são trabalhadores como todos os outros. Os direitos trabalhistas de um atleta profissional têm legislação específica. É a Lei 9.615, que ficou conhecida no mundo do esporte como a Lei Pelé. Ela anda lado a lado com a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O jogador de futebol tem direito a repouso semanal remunerado, férias, 13º e jornada de trabalho de 44 horas semanais. Os salários são pagos de duas formas: de modo profissional, pelo contrato de trabalho, que é um salário fixo pela prática desportiva, e de modo não profissional, por meio de patrocínio e do direito do uso de imagem. No artigo 5º, inciso 28, é assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Por isso, durante as transmissões de jogos pela televisão, todos os atletas têm direito a receber 5% da arrecadação da partida. É o chamado direito de arena. O dinheiro é repassado para o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, que faz a divisão em partes iguais entre os esportistas. Para o presidente do Clube Sociedade Esportiva do Gama, time brasiliense da Série D, agora com o sistema informatizado da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, fica muito mais fácil registrar um profissional e respeitar a legislação. Desde o final do ano, a CBF instituiu a forma automática de registro de contrato. Então, esse contrato, na hora que é feito com o jogador, ele vai na CBF, automaticamente ele já cai no BID. Dali já tem uma exigência da Associação dos Atletas Profissionais, a AGAP, que faz toda a exigência e a cobrança de um percentual para acompanhar aquele contrato. Então, aquele contrato, ele não existe mais aquela figura de contrato de gaveta. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Maurício Corrêa da Veiga, que é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, nenhum atleta pode ser contratado só pela CLT, como todos os outros trabalhadores, tem que respeitar a Lei Pelé? O que acontece com o atleta profissional é que ele é um trabalhador, mas ele não é um trabalhador como outro qualquer, porque a lei que rege a atividade do atleta profissional é a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998. Naquilo em que a Lei Pelé for omissa, aí sim, de forma subsidiária, ou seja, em segundo lugar, é que você vai aplicar a CLT e as normas previdenciárias. Por isso que você diz, o atleta é um trabalhador, mas não é um trabalhador comum. Ele tem ali um contrato de trabalho que, por força da própria lei, obrigatoriamente deve ser por escrito. E ele tem um segundo vínculo, que é um vínculo acessório, que é o vínculo desportivo, que ele nasce com a verbação desse contrato de trabalho na federação respectiva. Daí porque é um profissional, é um trabalhador diferenciado. Quando você disse aí, o senhor disse aí que a Lei Pelé, quando ela não abarca aquela situação, entra a CLT. Dá um exemplo para a gente, por favor. Bom, você tem situações que vai ser a Lei Pelé que vai reger a atividade do atleta profissional. O trabalhador comum, o contrato de trabalho dele, ele não precisa ser expresso, pode ser verbal, pode ser tácito, ele não tem formalidade. E a Lei Pelé não, ela exige que obrigatoriamente esse contrato tem que ser por escrito. E além disso, determinados pontos obrigatoriamente devem estar nesse contrato de trabalho, como por exemplo, período de duração. Além disso, o valor da cláusula indenizatória e cláusula compensatória, acréscimos remuneratórios, se por acaso tiver. Então, são essas peculiaridades que regem o contrato de trabalho do atleta. Hoje em dia, você tem uma Lei Pelé que, desde 1998, vem sofrendo alterações periódicas. O ideal seria uma nova lei para o atleta profissional, e principalmente uma nova lei para o atleta profissional de futebol, porque essa que nós temos hoje, diante dessas constantes alterações, alguns pontos eles podem ser até conflitantes. Mas hoje você tem uma legislação esportiva que abarca, praticamente todos os temas. Então, você vai aplicar inicialmente a Lei Pelé. A omissão em algum pormenor, em algum detalhe, que por acaso, porventura, não esteja na Lei Pelé. Jogador tem carteira assinada?
obrigatoriamente tem que ter carteira assinada, porque vai ser a carteira assinada e o contrato de trabalho por escrito é que vai fazer com que aquele jogador faça o registro do seu contrato de trabalho na respectiva federação. E aí que ele ganha a condição de jogo, que popularmente se denomina de condição de jogo. E é aí que nasce o vínculo desportivo, que é um vínculo acessório ao contrato de trabalho. Como que funciona a carga horária, por exemplo? A gente que trabalha aí no dia a dia, a maior parte dos trabalhadores que bate o ponto, né, tem um horário para cumprir. Como que funciona o jogador de futebol, já que ele trabalha às vezes em horários e em períodos em que as pessoas não estão trabalhando normalmente? Exatamente. Para o trabalhador comum, você tem uma limitação diária e uma limitação semanal. A Lei Pelé não faz essa limitação diária, mas sim a limitação das 44 horas semanais. Exatamente porque tem dias que o jogador está de folga, exatamente para poder se recuperar, e tem dias que pode haver um treinamento mais puxado e, claro, vai ter sempre uma compensação, daí porque você tem sempre o acompanhamento médico, porque, evidentemente, o clube não vai fazer com que aquele seu atleta, aquele seu jogador, exerça uma atividade incompatível com a sua própria condição física. Então, daí que é natural que haja essa flexibilidade. A lei desportiva, a Lei Pelé, estabelece que a jornada de trabalho vai ser de 44 horas semanais, mas não fixa jornada diária. E, além disso, tem aquele período de concentração. Se o período de concentração não for superior a 3 dias, o jogador não vai fazer jus a horas extras. Ele está à disposição do clube empregador, mas é um tempo à disposição que não enseja o pagamento de horas extraordinárias. Ele vai ter o direito a receber acréscimos remuneratórios se houver a previsão no contrato de trabalho. Tá ok, a gente tem umas dúvidas ainda, algumas perguntas para serem feitas a esse respeito. Só peço um minutinho para o senhor, a gente já volta depois do intervalo. Nós voltamos a falar com o advogado Maurício Corrêa da Veiga sobre o direito desportivo, principalmente em relação aos jogadores de futebol. Como é que fica o contrato? É sempre um contrato por tempo determinado? Nesse caso, como ficam os direitos trabalhistas dos jogadores? Esse é mais um ponto que demonstra que o atleta profissional, ele é um atleta, ele é um trabalhador diferenciado. O trabalhador comum, o contrato, a regra é que ele seja por prazo indeterminado. Você tem as exceções por prazo determinado, que é o safrista, contrato de experiência, o temporário, e o atleta, obrigatoriamente, o contrato, além de ter que ser por escrito, ele tem um prazo determinado, de no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. E os demais atletas de outros esportes, que não sejam futebol? A Lei Pelé estabelece que você vai aplicar a Lei 9.615 para o atleta profissional. E ela diz que o atleta profissional é aquele que tem um contrato de trabalho averbado na respectiva federação. Então, o futebol, você tem isso, inclusive, para dar condição de jogo. As outras modalidades, como, por exemplo, vôlei, basquete, são apontadas como modalidades amadoras, porque você não tem o contrato registrado. Então, em tese, não há relação de emprego com esses atletas. Bom, o Brasil é conhecido por exportar muitos atletas para o exterior em vários esportes, principalmente no futebol. Como é que fica nesse caso um atleta que sai aqui do Brasil, vai trabalhar num clube desse estrangeiro, ele submete a que tipo de legislação, a brasileira ou do país que ele vai? A partir do momento que ele vai para o exterior, o contrato dele ou já terminou, porque tem um prazo determinado, ou então ele é rescindido antecipadamente. Se for rescindido antecipadamente por culpa ou por vontade daquele atleta, o clube contratante é que vai pagar o valor da cláusula indenizatória para o clube que perdeu o seu atleta. Então, se for um contrato estrangeiro, vai ser esse clube estrangeiro que vai pagar o valor dessa multa. E INSS, um atleta aí que fica um tempo, uma contusão, algum problema que ele teve, ele tem direito? O atleta profissional, ele é segurado obrigatório da Previdência Social. É bem verdade que existem estudos porque há a necessidade da criação de um sistema de previdência especial para o atleta. Porque você tem uma atividade que é muito curta e que exige um vigor físico. E o atleta, geralmente, ele não tem aquela disciplina de se preocupar com o futuro. Então, é fundamental que exista aí um sistema de previdência complementar. Hoje, o que se tem aqui, pela lei, pela própria Lei Pelé, o atleta profissional, ele é segurado obrigatório da Previdência Social e o clube deve fazer o recolhimento do INSS. A
A gente percebe aí um grande número de ações na Justiça a respeito do direito de arena. Decisões recentes aí da Justiça envolvendo esse lado do futebol. O que é esse direito de arena? Explica pra gente um pouquinho o que é direito da imagem do atleta. É importante fazer essa diferenciação entre o direito de imagem e o direito de arena. O direito de imagem, ele é gênero, que tem subespécies. Uma dessas espécies da imagem é a arena. O direito de arena, ele é devido pela exposição da imagem do jogador, do atleta, somente naquele período que ele está em campo. Ou seja, naqueles 90 minutos em que ele está dando o espetáculo, que ele está na arena. E aí sim, aquele valor de 5% é distribuído pelo sindicato dos atletas para os atletas que participaram do evento. Esse é o direito de arena. O direito de imagem são inúmeras as ações que a Justiça do Trabalho tem apreciado. E é importante destacar que é um contrato de natureza civil, né, previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 28, e também no artigo 87A da própria Lei Pelé. Então, a natureza dele é civil, indenizatória. Ele é um contrato à parte do contrato de trabalho. Ele pode ser feito, o atleta pode fazer um contrato de cessão da sua imagem com o seu clube empregador. E esse contrato, por si só, não é fraudulento. O que não pode é o clube utilizar desse mecanismo como um subterfúgio para mascarar o pagamento de salário. Aí a Justiça do Trabalho vai declarar a fraude e reconhecer a natureza salarial. Agora, por si só, é um contrato autônomo e de natureza civil, em que o atleta cede a sua imagem para exploração. E o clube deve explorar, fazer campanhas publicitárias, né, todos os eventos esportivos, enfim. E é muito comum também que o atleta, muitos desses atletas, primeiro, ou eles têm uma empresa, né, que esse contrato é feito entre o clube e a empresa, ou então eles vendem a cessão, o direito de explorar a imagem para uma terceira empresa na qual ele nem é sócio. Então, isso acontece também com muita frequência. Tá ótimo, muito obrigada pela participação do senhor. Eu conversei com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal, Maurício Corrêa da Veiga. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.